Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Raul Pimenta, consultor empresarial aqui na RPM. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês sobre a metodologia de trabalho que nós utilizamos. A gente já está há 7 anos no segmento de consultoria empresarial, atuamos aqui na região e também em outros estados. E nós, durante esse tempo, nós tivemos algumas dúvidas que são naturais. Tem um cliente nosso que fala que é a escadinha, aos poucos nós vamos subindo e respondendo algumas dúvidas internas. Quando nós começamos lá atrás o trabalho de consultoria, nós não tínhamos uma metodologia. O trabalho ia acontecendo. E aí eu atendia só 2 áreas. Eu era especialista em RH e OSM, que é uma área da gestão. Com o passar dos anos eu fui me capacitando, estudando, especializando, e a gente montou, no ano de 2018, a metodologia que chama Máquina de Gestão 100.0. Fiz um curso em Divinópolis e aprendi que existia um formato de consultoria chamado Consultoria Sistêmica de Negócios. O que quer dizer isso? É uma consultoria com formato oriental. O Ocidente, né, esse outro lado da Terra, esse outro lado do mundo, ele especializa muito. As pessoas têm buscado a especialização. E quanto mais eu sei de uma área da gestão, quanto mais eu me capacito em uma área específica, menos eu estudo em outra. Com o tempo, eu fui percebendo que o trabalho de consultoria ele era muito integrado. Quando eu começava a trabalhar uma área, surgiam problemas em outras. E aí eu tomei uma decisão um pouco arriscada, contrária, né, do que os gurus pedem para fazer, que é segmentar, nichar a prestação de serviço. Nós começamos a fazer a consultoria sistêmica, integral, a consultoria geral, chamada consultoria geral no português, claro, aí no português popular. E aí, pessoal, a dificuldade foi, qual é a primeira área que nós devemos atender numa empresa? E aqui atrás tem um desenho, não vai ficar muito nítido aí no vídeo, mas a primeira área que nós atendemos, todas as vezes que nós adentramos um negócio, a gente faz o diagnóstico online, faz a conversa pessoal, junta as informações do diagnóstico online, mais as informações dessa reunião de feeling, essa reunião de levantamento, de briefing, de diagnóstico, chame como você quiser. E aí o que a gente faz? A gente monta o plano e a primeira área que eu sempre atendo às empresas é a área financeira. A área financeira. Raul, por que vocês atendem sempre na área financeira? Porque o financeiro é onde está escondidas as possibilidades de uma empresa. É muito fácil, às vezes, você chegar num empreendimento e falar, olha, você precisa de marketing, vamos investir R$ 3.800 por mês com investimentos em tráfego, em impulsionamentos, em ações de marketing. Poxa, mas a empresa já está com endividamento, ela está no momento que o déficit é maior que o superávit, a empresa está trabalhando com fluxo de caixa negativo. E aí eu vou impactar mais ainda esse caixa. Por esse motivo, nós escolhemos trabalhar sempre a primeira área, a área financeira. A gente já consegue compreender quais são as possibilidades, a realidade daquele negócio. Após a área financeira, nós adentramos na organização, sistema e método, onde a gente vai entender qual que é a estrutura daquela organização, como é a departamentalização, se tem setores separados, se não tem setores separados, se os cargos estão descritos, se já existe alguma ferramenta que assegura que as coisas acontecem, alguma ferramenta como a agenda de trabalho, que promove produtividade, que promove execução, que tira a função do papel. E aí a gente entra em organização, sistema e método. A gente vai entender onde que estão os gargalos, onde que estão os gaps, e aí a gente consegue desatar esses nós e fazer essa empresa se estruturar mais. Existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Muitas empresas crescem, mas crescem de uma maneira insuficiente, insustentável. Por quê? Porque não houve desenvolvimento. O desenvolvimento é mais importante que o crescimento. O desenvolvimento ele preconiza a ideia de quê? Sustentabilidade. Muitas cidades crescem, mas não se desenvolvem. Assim aparecem periferias, áreas descuidadas, e aí tudo que é de ruim da sociedade prolifera naquele local. Numa empresa é do mesmo jeito. Quando você tem um setor muito desenvolvido e outro subdesenvolvido, você tem ali um câncer, um problema muito sério. Você tem ali egos inflados, você tem ali conflitos de interesse, você tem ali uma série de problemas que podem adentrar aquele ambiente corporativo. Lembrem, a empresa precisa ser um organismo que está equilibrado. E assim as coisas acontecem de maneira mais estruturada e o desenvolvimento também aparece. Após a organização, sistema e método, a gente adentra na área de RH. É isso mesmo, recursos humanos.
A gente implementa nas empresas que não possuem um setor de recursos humanos. Raul, já tem um setor de recursos humanos da minha empresa, mas será que ele tem os 6 processos de gestão de pessoas implantados? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, monitorar e manter pessoas. E a gente traz ferramentas dentro de cada setor. Raul, a consultoria é muito teórica. Não é. Nós já temos aí 7 para 8 anos de mercado. Então nós já teorizamos muito. Agora nós estamos praticando essas ferramentas, levando de uma maneira descomplicada para o empresário, de uma maneira que ele consegue entender, adaptada durante anos e colocando sempre da melhor maneira, da maneira que funciona, da maneira que agrega para aquele negócio. RH, ok? A equipe está bem construída, bem treinada, bem engajada. Aí chegou a hora de fazer o marketing, definir público-alvo, definir as ações que acontecerão, montar o planejamento estratégico digital, montar o planejamento estratégico tradicional, das ações tradicionais de marketing. Olha que legal. Marketing atrai, marketing traz o cliente, vendas fecha. E aí, após o marketing, com verbas definidas, com um orçamento bem elaborado, com profissionais com descrições bem descritas, com profissionais engajados, o marketing acontece de uma maneira melhor. Ele sim traz um retorno maior sobre o investimento. O ROI é mais positivo. E aí, pessoal, a gente vai para a área de vendas, vai montar time de vendas, montar plano de vendas, vai entender melhor como que é a política de metas e condições, vai trabalhar uma política mais motivadora, vai fazer um trabalho de técnicas de vendas com os profissionais, vai trabalhar a autoestima do vendedor, vai trabalhar autoconhecimento, vai trazer livro, vai trazer treinamento, vai trabalhar atendimento humanizado, vai trabalhar atendimento padronizado, vai montar cartilha, vai montar pasta de vendas, vai montar CRM, vai implantar software de CRM, e aí entram as etapas. Cada área eu tenho pequenas etapas, da mais simples à mais complexa, dentro de cada área da gestão. Após comercial, nós vamos trabalhar a administração de materiais. Pô, começou a vender, como é que está meu estoque? Vou tirar uma curva ABC, vou entender como que é o controle de estoque, onde que está travando, se a empresa tem processo, se a empresa compra com processo, se a empresa estoca de maneira correta, se tem estoque máximo, mínimo, se tem ponto de pedido, se tem estoque de emergência. Aqui nós fazemos um trabalho de indicadores importantes. Assim, nós chegamos à última fase da consultoria, dessa máquina de gestão 100.0, que é a metodologia da RPM de trabalho, que é a área estratégica. Nesse momento, a gente já chega próximo do encerramento. E aí, nós deixamos um horizonte de possibilidades, um horizonte de atividades. Muitos empresários, muitas pessoas reclamam. Quando a consultoria termina, eu fico sem norte. Quem trazia resultado era o consultor, era a empresa de consultoria. A consultoria acaba, os procedimentos desaparecem, as crenças limitantes, as crenças que travam o negócio voltam, os hábitos ruins aparecem novamente e a gente para de crescer. A consultoria vai embora e leva com ela todos os resultados positivos que nós tínhamos há certo tempo. Com essa metodologia, esse problema ele é muito minimizado. Nós temos aqui um rodízio de consultores que atendem áreas especializadas para que o consultor não se acostume com aquele cliente, pare de enxergar pontos de melhoria que o cliente não enxerga. Então pode ser que o Raul comece uma área, o Romário faça outra, o Gustavo faça outra, o Guilherme faça outra, e nós temos consultores também terceirizados que atendem metodologias específicas dentro da metodologia da RPM, Máquina de Gestão 100.0. Assim nós encerramos o projeto na área estratégica. A consultoria ela tem um prazo para acontecer, é claro. Quando o cliente tem uma área muito desenvolvida, nós trabalhamos só o que é necessário. Por exemplo, no setor financeiro, a primeira atividade que deve ser feita é a separação de pessoa física e jurídica. Tem muitas empresas que não possuem essa clareza, essa separação. Algumas já possuem. Essas que já possuem, no diagnóstico nós filtramos. E aí nós não fazemos essa atividade. Isso não impacta horas e não impacta tempo dentro do projeto. É muito organizado. E é com um grande prazer que eu apresento para vocês o raciocínio, a estratégia que nós temos para transformar as empresas e as pessoas. Uma coisa eu digo, sempre muito trabalho, muita vontade de sair da zona de conforto. Agora, só isso não basta. Nós precisamos de método também. Grandes negócios possuem grandes métodos. A RPM já tem o seu.
É um prazer dizer para você sobre esse método e poder servi-lo em algum momento, em algum lugar. Eu sou Raul Pimenta, a gente se vê por aqui. Um grande abraço, até mais.